Questão 173, Enem 2019, caderno azul. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Bom, uma questão envolvendo porcentagem e probabilidade condicional. Primeiro vamos trabalhar com a porcentagem, vamos identificar quais são os valores que a gente vai precisar, para depois trabalhar com a probabilidade. Primeiro passo, vamos supor 1.000 declarações, né? Ele não deu a quantidade de declarações, então a gente supõe um valor fácil para a gente, normalmente 100 ou 1.000. E aí, olha só, ele fala que 20% dessas declarações que foram encaminhadas eram inconsistentes. Então, a gente vai pegar esse 20% e vai calcular. 20% de 1.000 é um número bem tranquilo, 200. Então, a gente tem 200 declarações inconsistentes. Consequentemente, como a gente supôs que era um total de 1.000 declarações, a diferença, né, de 1.000 e 200 vai dar as declarações que eram consideradas consistentes, normais. Então, a gente vai ter um total de 800 declarações não inconsistentes, beleza? Desse 20% de declarações inconsistentes, ele falou que 25% eram fraudulentas e das demais 6,25%. Então, a gente vai ter que calcular duas porcentagens, 25% de 200 e 6,25% de 800. Observe que esses resultados vão ser iguais. Por quê? 25% é um quarto de 200 dá 50. E 6,25% seria o 25% dividido por um quarto, né? Dividido por 4, perdão. Então, seria, na verdade, um quarto do 25%. Se você calcular 25% de 800, ou seja, dividir por 4 vai dar 200. E se você dividir por 4 novamente, vai dar 50. Então, a gente vai ter os mesmos resultados, 50 e 50. E aí, a gente somando esses valores, a gente vai ter o total de declarações fraudulentas, total de 100. Qual é a pergunta? Qual a probabilidade nesse ano da declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, ou seja, esse dado que era fraudulenta é a nossa probabilidade condicional, é a nossa condição. O nosso espaço amostral vão ser as declarações fraudulentas, que no caso são 100. Então, probabilidade condicional, o nosso espaço amostral vão ser as declarações fraudulentas, que é um total de 100. O que ele quer? Ele quer que a declaração seja inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Ou seja, ela vai precisar ser inconsistente e fraudulenta. Ou o contrário, fraudulenta e inconsistente. Onde é que eu tenho declarações fraudulentas e inconsistentes? Aqui em cima, ó, nessa primeira conta que a gente fez. Essas 50 declarações fraudulentas aqui, elas também são inconsistentes. Então, a gente tem um total de 50 declarações que são inconsistentes e também fraudulentas. Então, a probabilidade de 50 para 100 é a mesma coisa que 1 para 2, que é 50%, ou 0,5, sendo assim, um gabarito é a letra E.